Amados, aqui em biologia, vamos ver a carta aos Efésios. Éfeso era uma capital da província romana da Ásia, localizada na desembocadura do rio Caister, no oeste da Ásia Menor, por causa de suas boas instalações portuárias e das estradas que convergiam para aquele ponto. Essa cidade, com mais de 300 mil habitantes, tornou-se o centro comercial mais importante da Ásia Menor. Ela se gloriava de vários armazéns que delineavam as margens do rio. Ruínas de um anfiteatro ainda podem ser vistas, medindo cerca de 160 metros de diâmetro, capaz de acomodar dos 25 mil pessoas. A origem dessa cidade é oculta na antiguidade legendária. No entanto, por volta de 1044 a.C., colonizadores gregos, sob a autoridade de Andróclo, expulsaram os antigos habitantes e estabeleceram uma cidade grega no local. Em 183 a.C., Éfeso, após uma história bastante diversa, tornou-se parte da província romana na Ásia. A cidade ficou mais amplamente conhecida pelo seu templo artemisiano, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não se sabe quando o primeiro templo foi construído. A estrutura que havia no dia de Paulo foi iniciada por volta de 350 a.C., medindo 112 por 33 metros, e suas 100 colunas elevavam-se a mais de 180 metros de altura. Havia ali a deusa Artemi. Amados, em sua terceira viagem missionária, Paulo passou quase 3 anos em Éfeso. Atos 19. Certamente por causa da sua posição estratégica de cidade grande, como centro propagador para a disseminação do Evangelho. Timóteo foi mais tarde colocado ali como representante apostólico, dando assistência aos líderes da igreja locais, primeiro e segundo Timóteo. Irineu e Eusébio, os pais da igreja, indicam que João passou seus últimos anos em Éfeso, de onde escreveu os seus 5 livros que lhe são atribuídos. Olha só, Éfeso é um dos picos elevados da revelação bíblica, ocupando um lugar único entre as cartas de Paulo. Ela não foi colocada no ar do trabalho da bigorna, da controvérsia doutrinária, dos problemas pastorais, como muitas outras cartas de Paulo. Ao contrário, a carta aos Efésios transmite a impressão de um rico transbordar de revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Paulo escreveu essa carta aos Efésios quando estava prisioneiro por amor a Cristo. Capítulo 3, verso 1. No capítulo 4, verso 1, 6 e 20. Provavelmente Paulo estava em Roma. Efésios tem muita afinidade com Colossenses, e talvez tenha sido escrita logo após esta. As duas cartas podem ter sido levadas simultaneamente ao seu destino por um cooperador de Paulo chamado Tíquico. Capítulo 6, verso 21.
A crença geral que Paulo escreveu também para outras igrejas da região, e não apenas para Éfeso, para os irmãos de Efésios. Possivelmente escreveu como carta circular às igrejas de toda a província da Ásia. Muitos creem que Efésios é a mesma carta aos Laodicenses, mencionada por Paulo em Colossenses 4:16. Muito bem, qual é o propósito dessa carta? O propósito imediato de Paulo escrever aos Efésios está destacado no capítulo 1, verso 15 ao 17. Em oração, ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, da sabedoria, na revelação do Pai, da glória. Almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus. Paulo procura fortalecer a fé e os alicerces espirituais ao revelar do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo Jesus. Amados, Paulo menciona a si mesmo como escritor logo na primeira palavra e 4 vezes faz referência ou alusão de si próprio, o prisioneiro do Senhor. Efésios 1, verso 1, 3:1, o verso 13, o capítulo 4:1 e 6:20. As contestações de Paulo, o escritor, ficaram sem efeito. O papiro Sexbert número 2, P46, que, acredita, foi escrito por volta do ano 200, depois de Cristo. Tem 86 folhas de um códice que contém as cartas de Paulo. Entre elas, acha-se a carta aos Efésios, revelando assim que figurava naquele tempo, entre outras, ser autor das cartas. Escritores primitivos do segundo século adiante, chamados escritores eclesiásticos primitivos, confirmam que Paulo escreveu esta carta e que foi dirigida aos Efésios. Temos, por exemplo, os pais da igreja primitiva, Irineu, do segundo século, depois de Cristo, citou Efésios 5:30, como segue: conforme diz o bendito Paulo na carta aos Efésios, somos membros do seu corpo. Clemente de Alexandria, da mesma época, citou Efésios 5:21, ao dizer, portanto, também ele escreve na carta aos Efésios, estar sujeitos uns aos outros no temor de Deus. Temos também outro pai primitivo, Orígenes, que escreveu na primeira metade do 3º século depois de Cristo. Efésios 1:4, ao dizer, mas também apóstolo, na carta aos Efésios, emprega a mesma linguagem quando diz, aquele que nos escolheu desde a fundação do mundo. Temos também outro líder da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, o historiador, outra autoridade na igreja primitiva cristã, os anos 250, 260. A 340 inclui Efésios no cânon da Bíblia e a maioria de outros primitivos escritores eclesiásticos se refere a Efésios, fazendo parte das escrituras. O papiro Sexbert, bem como o manuscrito do Vaticano número 1209, e sinático, omite as palavras em Éfeso, do capítulo 1 e verso 1. Assim não indica que ele se dirige à carta. Mas
está bem claro pelos pais da igreja primitiva que Paulo é o autor dessa carta aos Efésios.